Gabriel, boa noite. Consegue me escutar? Oi, Max. Boa noite. Eu consigo sim. Então, eu fiz o primeiro robô conforme tá o passo a passo, só que eu fiquei com uma dúvida. Não sei se você está com ele aberto aí no passo 15, Qual robô, do Excel ou do portal? o do portal, o primeiro robô do É. portal. Aham. É Deixa o eu passo abrir aqui o 15, quando portal. ele. Eu, tipo, só não entendi o porquê que a gente coloca aquela chave de busca. Os demais eu entendi. Eu puxei lá no inspecionário e consegui entender. Só esse que eu fiquei um pouco em dúvida mesmo. Esse passo 15, ele está extraindo o elemento do. Ele está extraindo o elemento do campo dos operadores, né? Do número mais o outro número, não é isso? Isso mesmo. Certo. Então, ele precisa encontrar o elemento. Aí o passo 15 ele está pedindo para você arrastar o comando de encontrar elemento, porque você precisa encontrar o elemento para depois extrair o texto dele. Extraindo o texto do elemento, que está no passo 16, com o comando capturar texto valor, é como você vai conseguir o texto. O passo 15 é como você vai conseguir o elemento para você manipular ele da forma que você quiser. E no passo 16 você manipula ele de uma das formas, que é extraindo esse texto. Perfeito, entendi. A única coisa que eu fiquei em dúvida, porque os outros eu consegui acompanhar, por exemplo, quando você inspeciona, você consegue ver que lá no ID, né? Por exemplo, o primeiro era o user, o segundo era pass, aí só nesse que eu fiquei um pouco em dúvida mesmo. Ah, tranquilo. É porque esse tem um passo a mais mesmo. Esse você não executa a ação igual aos outros. Esse você, ao invés de usar o executação, você usa o capturar texto valor, porque você não quer interagir com ele. Você só quer extrair informações dele. Perfeito, perfeito. Obrigado pela explicação. Imagina. Então, Gabriel, se quiser começar agora, né? Acho que 10 minutinhos já tá razoável, né? Posso começar agora, sem problemas. Eu vou começar então. A Cíntia pediu para eu recapitular o que aconteceu na semana passada, então vamos recapitular. Vou compartilhar minha tela aqui só um minutinho. Todo mundo consegue visualizar? Sim, sem problemas. Perfeito.
Não sei se todos estavam semana passada, mas a gente passou um exercício para o pessoal em aula, que foi além do exercício que eu vou falar depois, que é o do portal, antes teve esse, que foi um exemplo que eu mostrei para as pessoas de como manipular dados utilizando o Excel. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui para vocês 5 linhas com informações de caracteres com caracteres especiais, e no meio desses caracteres especiais existiam números, e além de números, existiam caracteres simples também, como a letra B, a letra C, a letra D, a letra E, a letra A, no meio de cada uma das suas respectivas linhas. E fizemos juntos um exercício para manipular esses dados no estúdio de desenvolvimento, formatando esses dados, trazendo todas as informações, convertendo ela para letras maiúsculas e removendo os números, para tudo minúsculo e removendo os números, sem acentuação para aqueles que têm para aqueles que têm acentuação e removendo os números, apenas letras e sem caracteres especiais e sem números, e apenas números. Então a gente modificou essas variáveis, uma para cada uma das colunas, para cada uma das linhas, e tivemos o resultado final. Acredito que o pessoal que replicou também comentou lá no grupo e comentou aqui também que obteve sucesso. Das pessoas que fizeram esse teste com esse Excel, alguém não obteve sucesso? Se quiser, pode falar, pode comentar no chat. Ou alguém teve alguma dúvida? Acho que não. Beleza. Depois disso, a gente fez um outro exercício que foi do portal. Deixa eu só abrir o portal aqui. No portal da EasyTools, vocês conseguem ver a tela do portal? Sim, a gente estamos vendo aqui sem problemas. Beleza. Aqui na tela do nosso portal, a gente acessou o menu do seu primeiro robô, e no Construa Seu Primeiro Robô, nós pedimos para que vocês seguissem o passo a passo daqui para que a automação de exemplo fosse construída. No caso, essa automação, deixa eu ir para um dos menus aqui. Aqui. No caso, o exemplo era para que acessasse esse site, desafiosrpa.com.br, e e fizesse um acesso na tela que era exibida, que era inserir aluno no campo aluno, desafios RPA no campo desafios RPA, extrair esse dado que são 2 números e somar eles, e o resultado da soma colocar no campo abaixo e clicar em acessar. Aparentemente, todo mundo obteve sucesso construindo esse robô. Agora eu pergunto, alguém aqui que tentou construir esse robô e não conseguiu, gostaria de falar? Se teve alguma dificuldade, tirar alguma dúvida aqui? A Emily, você teve alguma dúvida, Emily, enquanto desenvolvia o robô? Quer falar? Não. Boa Depois que noite, você... Oi, boa noite. aqui é a Luane. Aqui Oi, eu parei Luane. esse parto 10. Só que o meu tá como administrador, tem algum problema? Não, não tem problema. Você parou no passo 10 porque você não Sim, conseguiu seguir em frente? sim. O que que aconteceu quando você tentou seguir depois do passo 10? Apareceu outra tela diferente desse do site. Você acessou o mesmo link e não apareceu essa tela? Sim, Ó, deixa eu só pegar o link aqui rapidinho para beleza. vocês. Eu vou colocar esse link aqui no chat da reunião.
tenta acessar ele. Ele vai aparecer essa tela? Vou tentar aqui. Essa tela aqui que eu estou compartilhando. Credenciais, aluno, desafio RPA. Vou tentar abrir aqui. Se não conseguir, eu te falo. Eu tô no celular. Ah, tudo bem. Eu assisti na reunião no celular e tô mexendo no robô, no computador. Sem problemas. Você já está com o computador? Quer que eu te aguarde? Ou você acha que vai demorar? Pode continuar? Não, tá tudo bem. Eu vou tentando aqui. Agora, então, respondendo à dúvida da Emily, a Emily escreveu no chat, minha dúvida foi se além do login ele abriria a página. Não, Emily, depois que você clica em acessar, ele abre uma tela, mas, ó, eu vou mostrar inclusive aqui no último GIF, ele mostra o que acontece, ó. Ele digita aluno, digita a senha, digita o resultado da soma, clica em acessar e aparece uma tela azul, uma tela branca com a palavra cadastros faturamento. Na verdade, não aparece nada além disso. Foi isso que aconteceu com você? Ele não abriu a tela quando você clicou em acessar, ou ele não abriu a tela para imputar os valores do aluno, dos desafios RPAs e a soma? Ah, entendi. Bom, não é que ele encerrou depois não é que ele encerrou depois que ele fez. Eu suponho que como essa automação ela é muito veloz, vocês não colocaram uma pausa depois do comando. Vocês colocaram uma pausa? Porque se vocês não colocarem uma pausa de, por exemplo, 5 segundos, 10 segundos, vocês não vão conseguir enxergar o final da automação. Ele vai fechar logo em seguida. E ele ficou os 15 segundos parado naquela tela de login. Hum, deixa eu só. Tirar uma. Mas vocês conseguiram. O Max falou que com ele aconteceu a mesma coisa. Então, Emily e Max, vocês conseguiram pelo menos chegar no ponto, no passo em que ele insere o resultado da soma no campo? Ele inseriu o valor somado lá, inseriu? Ok. Então a única coisa que ele fez não foi clicar no botão. Deixa eu só pegar aqui então o XPath desse botão. Ô, Gabriel, só acho que. Não sei se você está se confundindo, porque assim, no meu ele clica no botão porque a tela fica branca, aí ele dá um segundo e já fecha a tela. Não sei se com a Emily também foi assim. Mas para mim a tela fica branca um segundo, que eu tenho a impressão que ele faz o clique, né? Conforme foi o último passo, e aí Isso. depois ele encerra. Isso, mas é isso mesmo que ele faz, tá certo? É porque ele não chegou, pelo menos para mim, não chegou a mostrar aquela tela cadastros, acho que de faturamento, né? Que mostra ali no GIF do. Uhum, Ele só não chega a mostrar essa tela para mim. entendi. O... São coisas que a gente precisa observar alguns fatores. Por exemplo, se a velocidade da internet de vocês estavam adequada, se o site estava carregando corretamente. Mas aqui no passo 30, só para não tomar muito tempo da gente, aqui no passo 30 a gente tem esse XPF. O correto é que vocês coloquem ele sem aspas duplas. Ó, aqui está colocando o XPF é barra barra até o button. Então vocês precisam selecionar ele sem selecionar aspas duplas que está entre eles, que está entre esse elemento.
Depois que vocês selecionar, vocês colocam aqui nesse comando de encontrar elemento e vai dar certo. Assim que vocês clicarem em salvar e fechar e arrastar o comando de executar ação para clicar nele. Aí deveria funcionar. Foi dessa forma que vocês fizeram? Fechado. Então vamos fazer assim. Eu vou só passar hoje o exemplo e o exercício que a gente tem para passar, para dar tempo de passar, e depois então eu tiro essas dúvidas com vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, pode ser? Fechado, então. Hoje, gente, a gente vai continuar o nosso treinamento de desenvolvimento, só que dessa vez eu vou pedir para vocês não construírem um robô no menu de robôs. Eu vou pedir para vocês construírem um robô no menu de bibliotecas. Todo mundo está com a EasyTools aberto? Fechado. Alguém ainda não está com a EasyTools aberto? Quer falar? Pedir para esperar? Acho que não. Então, beleza. O que que a gente vai fazer hoje, pessoal? Eu vou pedir para vocês criarem uma biblioteca aqui nesse botão mais nova biblioteca. Quando vocês clicarem, vai aparecer essa tela e vocês coloquem aqui o nome do robô. O nome do robô que eu vou pedir para vocês colocarem é esse, OCR-NFSE-PDF. Ou vocês podem colocar um outro nome, no caso, esse é o nome que mais se adequa ao que a gente vai fazer. Depois que vocês fizerem isso, eu quero que vocês, por favor, criem esse parâmetro de entrada. Aqui no botão mais, vocês vão criar um parâmetro de entrada chamado PE_PDF atual. E vocês vão selecionar o tipo dele, que é o tipo de texto. Gabriel, só um momento, por favor. Fechado. Agora sim. Aonde você clicou, Gabriel, para abrir essa telinha? Aqui, ó, no parâmetro de entrada, você clica no botão mais. Ah, você já salvou o robô, né? Já achei aqui. Isso. Esse robô que a gente vai fazer hoje, ele é um robô que vai extrair dados de uma nota fiscal de serviço. Então, essa nota fiscal de serviço é um exemplo que eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês. É uma nota fiscal do Rio de Janeiro, extraída do site da Nota Carioca. E a gente vai utilizar o nosso comando de OCR para escanear essa imagem e extrair dessa imagem os textos que estão aqui. Você pode voltar à tela anterior, por favor? Posso? Todo mundo já chegou nessa tela? O que vocês precisam fazer é clicar em mais aqui, criar um parâmetro de entrada do tipo texto, PE_PDF atual, e clicar em salvar. Aí ele vai aparecer aqui. Todo mundo conseguiu fazer isso? Ok. Por aqui, sim. Beleza. Agora eu vou pedir para que vocês, por gentileza, criem, não precisam criar todos esses parâmetros de saída que está aqui. Podem criar o PS valor total, o PS valor total 100 centavos, o PS num CNPJ, o PS nome tomador, o PS data de vencimento. E só, da agência para baixo,
Não precisam se preocupar, a gente não vai usar nesse exemplo. Tudo como numérico, né? Tudo como texto. Como texto? Ah, tava ali do lado, foi mal. E o código com domínio vocês também não precisam criar, não, a gente não vai utilizar. Aí vocês vão falar assim, ah, Gabriel, eu criei sem querer, também não tem problema, é só não utilizar. Quando vocês finalizarem de criar essas variáveis de saída que eu pedi, é só colocar no chat que terminou e a gente segue para o próximo passo. Quando eu ver que a maioria terminou aqui, a gente segue. Quando eu ver, não, né? Quando eu vir. Lembrando que não é possível alterar o tipo do parâmetro de saída que vocês estão criando. Se vocês criaram, por exemplo, número ao invés de texto, vocês precisam deletar e criar de novo. O nome é PS Tomador, de tomador de serviços. De nada. Acredito que todo mundo já tenha criado as variáveis. Ainda não, só um minuto. Beleza. Enquanto vocês terminam de criar as variáveis, eu vou aqui no grupo do WhatsApp enviar o exemplo da nota fiscal que vocês vão utilizar. Todo mundo recebeu o meu arquivo no grupo do WhatsApp? Ok. Agora, acredito que todo mundo já tenha criado as variáveis, então vamos para o próximo passo. O próximo passo é ir para a seção de comandos, que é a próxima tela aqui do lado. Na tela de comandos, o que a gente vai fazer, pessoal? Esse processo se baseia em 3 simples passos. Então, esses 3 primeiros passos do nosso robô. O restante é lógica. Aqui, eu vou pedir para vocês arrastarem um comando de abrir arquivo local. E no comando de abrir arquivo local,
primeiro, né, deixa eu mostrar onde é que ele tá, esqueci desse pedaço. Ó, aqui no menu arquivos, existe um comando abrir arquivo local, vocês precisam dele. Então é só arrastar e soltar aqui para o começo. E selecionar aqui o caminho do arquivo, vocês vão colocar variável, e na variável vocês vão selecionar o PE underline PDF atual. O tipo de arquivo que vocês vão abrir é um arquivo PDF. Opa. E vocês vão guardar ele numa variável. Eu chamei essa variável de caminho PDF atual. Vocês podem chamar de outro nome se vocês quiserem. Coloquei esse nome, eu achei que ele era o melhor que se adaptava a esse momento. Todos conseguiram utilizar esse comando? Não. O Gabriel, você é da EasyTools? Eu sou. Quem tá falando? É a Flaviane. Oi, Flaviane, sou. Então, como é uma tela só, né? O computador é um pouco difícil de acompanhar. Mas depois a gente pega novamente, né? Entendi. Ligado em algum lugar? Esse vídeo ele vai ficar salvo no YouTube, certo, João? Então, porque eles demoram um pouco para subir, sabe? Aí complica, porque o dia que a gente tem disponível para fazer acaba não tendo aula. Esse problema já vai ser resolvido, os vídeos vão começar a subir mais rápido a partir de agora. Vai estar salvo sim lá no YouTube. Beleza? Beleza, obrigada. Professor, meu não tá dando, não. Eu tento arrastar ou abrir o arquivo local e não dá nada. Olha, vocês fazem assim, vocês estão vendo minha tela. Pegar o arquivo, arrastar e soltar aqui, nessa linha pontilhada. Se vocês não estão conseguindo, faz o seguinte, fecha o EasyTools, abre de novo e volta para esse robô e tenta arrastar novamente. Se não der certo, não aparece pontilhado, entendi. Quando não aparece um pontilhado, é uma particularidade da aplicação da EasyTools. Pode acontecer desses pontilhados não aparecerem. Então, o que a gente sugere é só fechar a EasyTools e abrir de novo. É bem simples. Eu aguardo vocês fazerem isso, não tem problema. Isso, Max. Se você clicar em salvar e voltar, também resolve. Ó, pessoal, aqui, se vocês cliquem em salvar e voltar, sai do menu da lib, volta para o menu da biblioteca aqui, acessa o robô de vocês, aqui no botão de editar, que é esse botãozinho verde, e só acessar a tela de comandos novamente. Deve funcionar. Conseguiram? Ok. Perfeito. Então, continuando, o que vocês vão fazer? Recapitulando, no caminho do arquivo, vocês vão colocar a variável PDF atual. No tipo de arquivo, vocês vão colocar arquivo PDF. Existem 4 opções aqui, vocês colocam arquivo PDF. Guardar o resultado na variável, vocês podem dar um nome da sua escolha. Eu chamei de caminho PDF atual. E, concluído essa linha, vocês arrastam a próxima. A próxima linha, ela fica no menu PDF. No menu PDF, existe um comando chamado converter PDF para imagem. No comando converter PDF para imagem, vocês vão fazer a mesma coisa, arrastar e soltar abaixo desse comando que vocês criaram, e vai aparecer essa tela. Nessa tela, ele vai perguntar qual arquivo PDF você quer converter. Você vai e escolhe a variável que você acabou de criar. Eu escolhi aqui a variável que eu criei, caminho PDF atual. Ele vai perguntar qual tipo de memória, em qual tipo de memória vocês querem salvar, na memória interna ou salvar o arquivo na memória da máquina. Escolham a opção guardar arquivo na memória e salvem ele em outra variável.
Esse aqui é a variável da imagem. Então eu chamei ele de img PDF, que é a imagem PDF resumida. Esse é bem rápido, só tem essas três opções para vocês selecionarem. Depois que vocês criaram o comando de converter PDF para imagem, vocês vão criar um terceiro comando que está no menu Arquivos. Esse comando se chama OCR. O comando OCR vocês vão também pegar, arrastar aqui para baixo. Ele vai te perguntar qual imagem você quer selecionar. Eu quero selecionar a variável que eu acabei de criar, img PDF. E, após isso, vocês cliquem aqui, extrair em formato texto, e salva o texto extraído numa variável. Eu chamei ela de texto atual. Todo mundo Mas tá indo um conseguiu pouco chegar. rápido, professor. Isso que eu ia falar. Todo mundo conseguiu chegar até essa parte? Não. Ok, em onde você parou? Na conversão de imagem PDF. Beleza. Ó, na conversão de imagem PDF é essa janela aqui. Você vai selecionar a variável que você criou lá no primeiro comando, que é o caminho PDF atual. Essa parte você conseguiu chegar. Agora sim. Beleza. E aí você vai clicar no botão guardar arquivo em memória. Depois que você clicar no guardar arquivo em memória, você vai salvar essa imagem numa variável. Aí você pode escolher um nome que você quiser ou salvar nesse nome aqui que eu sugeri, img PDF. Depois disso, você clica em salvar e fechar. Depois dessa segunda linha, o comando que vocês vão utilizar é o comando OCR, que está no menu Arquivos. Todo mundo conseguiu chegar nessa parte? Ok. E aqui no menu OCR, a gente escolhe a variável da imagem que a gente criou acima. Aqui eu chamei de img-pdf, então a gente escolhe essa variável. Clica em extrair em formato de texto. Depois salva esse texto extraído numa variável. Eu chamei essa variável, texto que vai ser extraído, de texto atual. Depois, mesma coisa, clicar em salvar e fechar. Todo mundo conseguiu chegar nessa parte, desses três comandos? Sim. Ok. Agora a gente vai começar a manipular esses dados. Eu peço que vocês desconsiderem essas três linhas aqui. Deixa eu até riscar. Essas três linhas aqui, isso aqui é coisa minha. Não precisam se preocupar com isso. Agora, eu vou ensinar para vocês uma questão de boas práticas para alguém que está construindo robô. Quando a gente está construindo um robô e digamos que no futuro a gente precisa visualizar esse código, vai ficar confuso para vocês entenderem o que significa cada passo a passo. Então, qual é a melhor forma de vocês tornarem isso visualmente organizado? Criando comentários no código de vocês. Então, eu vou pedir já que para que nesse segundo robô que vocês estão construindo, vocês já utilizem essa boa prática. Aqui no menu de lógica, existe um comando chamado comentário. Então, é só vocês arrastarem esse comando de comentário aqui e vai aparecer essa tela. A primeira coisa que a gente vai extrair dessa nota fiscal é o índice da data de vencimento. Então, vocês podem criar um comentário e colocar o texto aqui. Captura o índice da data de vencimento. E clicar em salvar e fechar. A partir desse momento, vai ter um comentário na linha de baixo e a gente vai entender que o que está abaixo desse comentário é o que está no comentário. No caso, é a captura do índice da data de vencimento.
Todo mundo conseguiu chegar nessa parte do comentário? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ok. Depois que a gente criou o comentário, a gente vai na lógica de novo, arrastar um comando de criar variável. Nesse comando de criar variável, a gente vai criar uma variável numérica que inicia com o valor 0 e essa variável vai se referir ao índice da data de vencimento. Eu chamei essa variável de index data de vencimento, mas vocês podem chamar do nome que vocês quiserem. Pode chamar de índice data de vencimento, de ind data de vencimento, índice da data de vencimento, o nome que vocês se sentirem mais confortáveis. Feita essa variável, a gente no próximo comando vai editar ela. Como? Com o comando de preencher ou editar variável. Está logo abaixo do criar variável. Então, arrastando esse comando de preencher e editar variável, ele vai abrir essa tela. Então, você vai selecionar a variável que você quer que receba a edição. Então, você quer que receba a edição nesse momento, a variável que você criou, o index data de vencimento. Todo mundo conseguiu chegar nessa parte? Perfeito. Essa variável, a gente vai alimentar ela com uma função, não é com texto ou com valor fixo. Aqui existe uma opção chamada função. A gente vai alimentar ela com uma função chamada localizar texto. Ela é a segunda que aparece nessa lista de funções. A função localizar texto vai te perguntar, você quer buscar o texto onde? Eu quero buscar o texto na variável texto atual, que é o blocão de texto que eu extraí lá com o comando de OCR. Eu vou colocar esse texto aqui no chat da nossa reunião. Deixa eu só pegar aqui. Eu colei aqui no chat. Data de vencimento do. A gente vai localizar esse texto. Data de vencimento do. Por quê? Porque aqui na nota fiscal, ó, vocês reparem, data de vencimento do ISS 10 desta NFSE, 10/4/2013. Então, a gente quer esse texto, data de vencimento do, porque a gente já sabe que ele vai localizar essa linha aqui. Mas, Gabriel, e se tivesse data de vencimento do um pouco mais para cima? Ele não ia capturar essa, ele ia capturar a que estava um pouco mais para cima. Aí a gente teria que fazer um outro tratamento, quebrar esse texto aqui até chegar ao valor da nota e pegar o que está abaixo. É tudo possível também, mas não é o que a gente vai fazer agora. Como não existe nenhum valor, a gente não precisa se preocupar com isso, não existe um valor repetido. Então a gente vai pegar esse texto daqui, que é esse, data de vencimento do, para localizar a linha da data de vencimento dessa nota fiscal. Todo mundo chegou até essa parte? Beleza. Clicou em salvar e fechar. A gente vai arrastar mais um comentário para baixo e nesse comentário a gente vai escrever captura a data de vencimento. Por quê? Porque agora o que vai acontecer abaixo não tem mais a ver com o índice da data de vencimento. Abaixo a gente vai executar comandos que vão capturar a data de vencimento. O índice da data de vencimento já foi capturado com essa função de localizar texto. Feito isso, criou o comentário, mais um comentário, chamou ele de captura a data de vencimento, a gente vai arrastar os novos comandos que vão trazer para nós a data de vencimento propriamente. Mas antes disso, eu vou explicar para vocês o que a gente fez aqui no preencher e editar variável. O que isso daqui que a gente fez significa?
Resumindo para vocês a ordem dessas solicitações do comando, o que ele pede? Ele pede aqui no alto qual variável para edição, ou seja, qual variável vai receber o resultado dessa edição. É o index data de vencimento, que é uma variável numérica. E a gente vai alimentar ela com o resultado de uma localização de texto. Isso a gente faz o quê? Isso a gente faz como? Utilizando a função localizar texto. Com a função localizar texto, ela traz para essa variável aqui um número. Que número? O número do índice dessa palavra aqui de baixo que vocês estão procurando. O que você quer dizer com isso, Gabriel? Simples. Aqui na nota fiscal existem várias palavras até chegar na data de vencimento do. Então, digamos que até chegar na data de vencimento do, existiam aproximadamente 1.500 caracteres. Então, o índice do data de vencimento do é o 1501, que é o próximo caractere depois desses 1.500 que estavam aqui atrás dele. É isso que vai aparecer aqui nessa variável index data de vencimento. Vai aparecer um número que é referente ao número da ordem do caractere, do primeiro caractere da palavra que você localizou. Por exemplo, data de vencimento do. Então, se aqui existiam 1.500 letras até chegar nessa, ele vai salvar lá naquela variável número 1501, que é onde inicia essa palavra. Todo mundo conseguiu entender essa parte? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu entendo, é um pouco complicado de entender no começo, mas todo mundo entendeu? Se alguém não entendeu, não tem problema, eu explico de novo. Acho que todo mundo entendeu. Você tem alguma dúvida, Guilherme? Você disse mais ou menos? Enquanto o Guilherme coloca a dúvida dele no chat, eu vou continuar aqui. Depois que a gente criou o comando, o comentário captura a data de vencimento, a gente vai criar mais uma variável. Essa variável a gente vai chamar de pedaço txt data de vencimento, que significa pedaço de texto da data de vencimento. Então, vocês podem criar essa variável, pedaço txt data de vencimento. Ela é do tipo texto e ela inicia vazia. Naquela variável, Guilherme, index data de vencimento, vai ter um número. É o número do índice dessa palavra. Essa palavra que foi localizada aqui, data de vencimento do, foi o que a gente pediu para localizar. Então, ela vai trazer o número do índice dessa data de vencimento. Por exemplo, aqui, acesso ao sistema começa no número 1. Então, aqui está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por exemplo, o S de sistema é o índice 11. Então, o índice do D da data de vencimento é um número um pouco maior. Fechado. Agora, a gente cria essa variável, pedaço txt data de vencimento, texto com valor vazio, clica em salvar e fechar. Depois disso, a gente vai arrastar um comando de preencher e editar variável. E nesse comando de preencher e editar variável, a gente vai editar a pedaço txt data de vencimento que a gente acabou de criar. A pedaço txt data de vencimento a gente vai editar com uma função chamada pedaço de texto. Aqui, ela é a terceira opção. A função pedaço de texto, ela te pede 3 informações. Você quer um pedaço de texto de onde? Aí você vai colocar a variável texto atual, que é o blocão de texto grande do texto que a gente extraiu lá do comando do OCR. É o textão principal que tem todas as informações. Então, a gente vai pegar um pedaço de texto do texto atual, iniciando na posição, vocês vão mudar aqui de valor fixo para variável,
e vocês vão escolher a variável index data de vencimento. Essa é a posição inicial do pedaço de texto da data de vencimento. E vocês vão pedir esse index data de vencimento com o tamanho 50. Por que com o tamanho 50, Gabriel? Porque aqui, ó, data de vencimento do ISS dessa NFSE, dois pontos, espaço, 10/4/2013, ponto final, tudo isso daqui, ao todo, contém 50 caracteres. Então, seguindo essa lógica, a gente vai iniciar nessa posição index data de vencimento, que é atrás da letra D, com o tamanho 50, que é para chegar até o ponto final do 2013. Todo mundo conseguiu chegar nessa parte? Ok. Depois disso, a gente vai arrastar mais um comando de editar variável e a gente vai editar, dessa vez, a PS data de vencimento, que foi a variável que a gente criou lá no parâmetro de saída. Então, aqui a gente vai escolher PS data de vencimento, porque a gente vai alimentar essa variável com um resultado. E que resultado a gente vai alimentar essa variável? A gente vai alimentar essa variável com o resultado de uma função chamada remover espaços em branco. A função remover espaços em branco está aqui, um pouco mais para baixo, depois do pedaço de texto. Remover espaços em branco, ela vai te pedir uma informação. Você quer remover espaços em branco de qual variável? Aí você vai escolher aqui, variável, pedaço txt, data de vencimento. E o que isso significa, Gabriel? Significa que a função remover espaços em branco, ela não vai remover todos os espaços em branco dos meios das palavras. Ela vai remover os espaços em branco só do início e do fim da palavra, para que fique uma palavra que inicie com caractere e termine com caractere, que não tem espaços em branco nem no início e nem no fim. E esse resultado a gente vai armazenar na variável PS data de vencimento. Depois que você fez isso, você clica em salvar e fechar e arrasta mais um comando de preencher editar variável. Nesse terceiro comando de preencher editar variável, a gente vai editar também a PS data de vencimento. Só que dessa vez a gente vai escolher uma função chamada pedaço de texto. Então você vai alimentar a PS data de vencimento com uma função pedaço de texto. Aí ele vai te pedir 3 informações de novo. Aqui na variável você vai pegar um pedaço de texto da própria data de vencimento. O que isso significa? Significa que você vai sobrescrever essa variável. Você vai deletar o que está nela e vai substituir por uma edição de um pedaço de texto da própria variável. Ou seja, no resumo geral, você vai deletar alguns textos dessa variável e vai deixar ela editada. Então, editar a variável PS underline data de vencimento com a função pedaço de texto, pegar um pedaço do texto da variável PS data de vencimento, iniciando na posição 40 com o tamanho 10. Por que, Gabriel? Simples. Porque na posição 40, se você aqui atrás da letra D, atrás da letra D, pensa que já é o número 1 do índice. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no 40, vai chegar aqui atrás do 1 do 10/4 de 2013. E com o tamanho 10, vai chegar até o 3 do 2013. Por isso que a gente quer do tamanho do índice 40 com o tamanho 10, para pegar esse pedaço do texto. E no resultado final, a gente vai ter, de fato, somente a data de vencimento, que é o que a gente quer. A gente não quer esse textão no final das contas. Todo mundo conseguiu chegar nessa parte? Vai dar tempo certinho da gente executar esse robô. Perfeito. Os próximos passos
Eu não vou executar com vocês, porque justamente essa vai ser a lição de casa de vocês. Então, a partir daqui, eu vou executar o robô. E vocês viram uma particularidade, não é mesmo? Quando vocês criam uma biblioteca, não tem o botão testar. Então, Gabriel, como é que eu testo esse robô? Me diga. Simples. Vem aqui no menu de robôs, cria um robô. Eu dei o nome dele de extração de dados -NFSE e cliquei em salvar. Depois que vocês criarem esse robô, se não aparecer aquela tela pontilhada para vocês arrastarem o comando, já sabem, é só sair do menu e voltar. Apareceu a telinha pontilhada e por favor, desconsidere essas linhas azuis, elas são só comentários meus. Vocês vão arrastar um comando executar biblioteca. Ela fica no menu de lógica. Quando vocês arrastarem o comando executar biblioteca, ela vai perguntar qual biblioteca vocês querem executar. Vocês querem executar a biblioteca que vocês acabaram de criar, a OCR NFSE-PDF. E ela abriu uma tela aqui embaixo, Gabriel. O que isso significa, a lista de parâmetros de entrada? Ela exibe aquele PE underline PDF atual que vocês criaram, lembra? O parâmetro de entrada. Ela pede para você dar um valor a ele. Porque você, lá na hora de você abrir o arquivo PDF, você colocou essa variável, PE underline PDF atual. Mas onde é que está o valor dela? O valor está aqui, na hora de vocês executarem. Na hora de vocês executarem, aparece o campo para vocês preencherem com valor. E vocês preenchem com... Aqui é o endereço, aqui é o diretório de onde está a minha nota fiscal. Onde vocês salvaram a nota fiscal no computador de vocês é o endereço que vocês têm que colocar. E vocês têm que colocar até chegar no nome do arquivo .pdf. Quando vocês fizerem isso, é só clicar em salvar e fechar e clicar em testar. Agora sim o robô vai funcionar. Vocês lembram que quando eu falei para vocês que precisa fechar o Excel para o robô ler o Excel, senão ele não funciona? Isso eu falei na aula passada. No caso do PDF, já não é necessário. Vocês podem executar o robô com o PDF aberto ou fechado. Isso não vai interferir. Ele vai executar da mesma forma. Então, como vocês veem, ó, eu tô com o PDF aberto, mas eu vou executar mesmo assim. Ele está aqui executando o comando de OCR. O OCR demora um pouco mais que os outros comandos, porque ele escaneia a nota fiscal e depois transforma em texto. De qualquer forma, foi muito rápido, ó, já acabou. O que eu vou fazer agora? Vou abrir o log. O último log criado. Onde é que eu vejo esse log, Gabriel? Simples, deixa eu explicar para vocês antes. Aqui no dispositivo, vocês acessam a pasta C no seu computador. Na pasta C, vai ter uma pasta chamada Easy Tools. Não precisem se preocupar que tudo isso vai estar gravado no YouTube e vocês vão conseguir rever tudo. Na pasta C existe uma pasta chamada Easy Tools, vocês clicam nela, depois vai aparecer uma pasta chamada Logs, vocês clicam nela e vão aparecer alguns Easy Runners, dependendo da quantidade de vezes que vocês executaram. Vai aparecer esse Studio Main, Studio Render. O que vocês precisam se preocupar é com o Easy Runner. O Easy Runner, ele é onde mostra o log do que vocês executaram. Então, você vai abrir ele e ir para o final. O final mostra o resultado final da nossa execução. Então, aqui, ó, tem tudo o que eu solicitei para extrair. O valor total da nota, ó, R$340. O valor total da nota, 100 centavos e sem separação de vírgula, sem separação de milhar, tudo junto, 340. O número do CNPJ tá aqui, 267, final 706. Então tá aqui também, ó, o CNPJ do tomador, 267, final 706. O nome do tomador de serviços tá aqui, ó, Paula BL Costa Rocha. Paula BL Costa Rocha. E o nosso protagonista, a data de vencimento, 10 de abril de 2013,
Apareceu aqui na variável que a gente criou, PS data de vencimento, 10 de abril de 2013. É assim que a EasyTools consegue extrair informações de uma nota fiscal ou de um PDF qualquer de imagem com extração de textos. Agora, Gabriel, esses nomes não apareceram para mim. Por quê? Logicamente, porque a gente não fez esses comandos aqui com vocês. Esse vai ser o exercício dessa semana. Vocês vão continuar esse robô baseado nessa lógica que eu passei para vocês, só que para os outros campos. Se vocês tiverem alguma dúvida, já sabe, a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, é só chamar a gente. Aqui existe o nome e razão social da Paula, o endereço, o município. Então, vocês não precisam ficar fixamente baseado no que a gente tem aqui, por exemplo, o número do CNPJ, o valor total. Isso são exemplos que eu dei, que eu acho que são textos que vai ser divertido para vocês usarem como exemplo. Mas se vocês quiserem pegar um outro texto, por exemplo, um CNPJ do prestador de serviços, ao invés do tomador de serviço, vocês também podem. Se vocês quiserem pegar a data e hora de emissão, vocês também podem. Fiquem à vontade. O que é importante é só vocês se basearem na lógica que foi passada aqui e vocês vão conseguir capturar as outras informações também. Gabriel. Oi. Perdão, você viu aí então, né, a mensagem? Vi. Vou mostrar assim, Guilherme. Deixa eu entrar aqui na EasyTools. Ó, depois que você criou a biblioteca aqui, aí você saiu dela. Aí apareceu aqui, no seu menu de bibliotecas, você tem a sua biblioteca OCR NFSE. Para você executar ela, você precisa sair desse menu e ir para o terceiro menu, que é o menu de desenvolvimento de robôs. No menu de desenvolvimento de robôs, você vai clicar aqui, mais bot, para você criar um novo robô. E, criando um novo robô, você dá um nome a ele. Eu chamei, por exemplo, de extração de dados NFSE. Clica em salvar. Depois que você clicou em salvar, você acessa o menu de comandos e, no menu de lógica, arrasta um comando executar biblioteca. Executando a biblioteca, você seleciona a biblioteca que você quer executar, que é a OCR NFSE PDF, e ele vai te pedir o parâmetro de entrada que a gente criou lá no começo. Você vai pegar um valor fixo, e nesse valor fixo... Opa, peraí. E nesse valor fixo, você vai colocar o endereço do diretório onde você salvou esse PDF que eu enviei de exemplo para vocês. Então, se você salvou, por exemplo, eu salvei no desktop, numa pasta chamada EasyTools, numa pasta chamada Fluxos. E aí coloquei depois aqui o nome do arquivo nfse_exemplo.pdf, que é o nome do seu arquivo. Salvou e fechou, clica em testar, ele vai executar. Pessoal, ficou alguma dúvida? Alguma dúvida dos comandos que a gente executou aqui? Fechado. Eu vou dar uma dica para vocês. Ó, se vocês quiserem alguma, vocês veem aqui, ó, que as informações são repetidas. Prestador de serviços e tomador de serviços. Eles têm CPF, eles têm nome e razão social. Então, como é que eu faria para pegar as informações do tomador de serviços, Gabriel? Simples. Aqui existe um comando, ó, aqui existe uma etapa antes que você captura o índice do tomador de serviços. Então, vocês vão localizar o texto da mesma forma que a gente localizou. Cria uma variável index tomador de serviços, busca a palavra tomador de serviços espaço, depois cria a variável pedaço de texto tomador de serviços vazia, edita essa variável pedaço de texto tomador de texto e aqui edita ela com a função pedaço de texto. Aí você vai pegar um texto da nota fiscal mesmo, iniciando no índice tomador de serviços,
com tamanho vazio. Por que com tamanho vazio? Significa que do índice do tomador de serviços, que é essa palavra aqui, você quer disso para baixo até o fim. A partir desse momento, você tem todas as informações a partir do índice do tomador de serviços. E aí você consegue capturar, por exemplo, vou capturar um pedaço do CNPJ. Vou localizar um texto no pedaço tomador de serviços, ao invés de pegar no pedação de texto lá que a gente extraiu do OCR. Entenderam? Perfeito. Então, pessoal, muito obrigado pelo dia de hoje. Hoje foi mais avançado do que da semana retrasada. Confesso que é possível, sim, que as pessoas tenham ficado em dúvida. A gente avançou bastante no conhecimento. Mas para vocês verem como a gente pode fazer de coisas bobas, de coisas simples, até coisas mais complexas, como ler uma nota fiscal de serviço e usar essas informações com sites do governo, com sites reais de clientes que precisam dessas informações no seu dia a dia. Então, aqui a gente teve um exemplo mais real do que a gente faz com robô num ambiente corporativo. Então, agradeço a todos, pessoal. Muito obrigado por todos que participaram. Muito obrigado por todos que ouviram até aqui. E já sabem, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem esse vídeo disponibilizado. Vocês vão poder ver, rever quantas vezes vocês quiserem. E se tiver alguma dúvida mais precisa que não esteja aqui na nossa conversa, pode mandar para a gente também no nosso grupo do WhatsApp. Eu, o Giovanni ou o GC, a gente responde sem problema nenhum. Gabriel, Vocês... muito obrigada. É Cíntia quem está falando. Obrigado.